Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Engravidar, o podcast que fala sobre gestação e maternidade aqui no Reino Unido. E hoje nós temos uma convidada mais que especial, mas antes de apresentá-la, eu quero lembrar vocês, mães gestantes, que ainda não estão no grupo de gestantes aqui no Reino Unido. O grupo chama Gestantes, mas tem várias mães que já tiveram seus bebês e elas se auxiliam ali dentro, trocam experiências, o que é muito importante e traz mais segurança para você que está aí gestando ou acabou de ter seu filho no Reino Unido. E o link para entrar tá aqui na descrição. E vamos começar o nosso podcast de hoje. Se apresenta pra gente, por favor. Olá, gente, boa tarde. Não sei que hora você está assistindo esse podcast, então se for boa tarde, bom dia ou boa noite. Eu me chamo Lilian, sou mãe do Matheus, de 9 anos, casada com Jefferson, mãe, empresária do açougue Zebu Butchers. Todos estão convidados para ir lá, inclusive, Nayara. Perfeito. E é um prazer estar aqui nesse podcast com vocês, trazer um pouco aí da minha trajetória do pré-natal, do meu parto e pós-parto para vocês. Um prazer estar aqui. Obrigada por aceitar o convite. E sim, né, como ela disse, ela conseguiu tirar um tempo pra vir aqui sendo tudo isso. Então vamos honrar sua presença aqui. E Li, eu sempre gosto de começar, eu sempre falo pelo começo. O dia que você decidiu engravidar, quero ter um filho, foi sempre seu sonho ser mãe, não foi? Foi difícil pra você? Foram muitas tentativas? Como foi? Então, eu morava no Brasil, me casei lá em 2014. O meu marido já morava aqui em Londres, nos casamos. Viemos para a Bélgica a princípio, ficamos um ano na Bélgica. E logo depois desse um ano de casados, nós viemos para Londres. E quando chegou em Londres, né, parecia que eu estava assim imigrando também aqui, porque eu acabei indo para casa de parentes aqui. Fui para casa do pastor Silas na época, e não tinha casa aqui em Londres ainda, gente. Então nós fomos para lá. E ali, depois de um mês aqui em Londres, veio a gravidez. Foi um sonho. Lógico, porque quando a gente quer casa, mas também a gente quer filhos e famílias, né? A gente casa Claro. para construir família. Então, ali, eu engravidei. Não sabia, foi uma surpresa, porém, foi bem legal, porque é algo assim que eu já estava esperando, mas eu achei que até poderia demorar, mas não foi. Dentro de um mês ali, um ano de casada, eu já engravidei. Já engravidou. E aí, seu filho, fala de novo quantos anos ele tem? Não sei se você falou no começo, não falou, né? Ele tem 9 anos, 9 o anos. Matheus. Então, 9 anos atrás, eu acredito que não. Eu sempre falo, não tinha muita informação na internet, era mais ali diferente do que é hoje. Hoje, né, tem vários Instagrams, TikTok, você pode acompanhar. Como foi? Você descobriu a gestação e você sabia o que fazer? Seu marido já morava aqui, ele que falou, faz isso, faz aquilo. O que você fez no dia que você descobriu? Além de ficar desesperada. O dia que eu descobri foi até engraçado, porque, como eu falei, nós estávamos na casa do tio deles. Uhum. E eu senti vontade de comer batatinha com carne. Batata assada? Não, batatinha feita no assada não, aquela ensopadinho. Ah, tá. Uhum. Ensopadinha. Aí eu fiquei com vontade. Eu falei, tia, eu tô com uma vontade de comer uma batatinha com uma carne assim, cozidinha, né? Dela, então eu vou fazer pra você. Na hora que ela fez, eu comi com vontade, mas depois eu comecei a sentir assim um enjoo, sabe? Eu falei, nossa, mas não, a comida bem feitinha, né? Fresquinha, da tia Anice. Dela, ai, Lilian, será que você não tá grávida? Eu falei, não, tia, é impossível. Ela, não sei não, hein? No outro dia, Nayara, de manhã, o Jefferson saiu para trabalhar e ela fez aquele café maravilhoso. Na hora que eu olhei para a mesa, ai, me deu assim um negócio. Eu falei, ela, não, você pode saber que você está grávida. Eu falei, não, tia, não é possível. Ela, não, você está. Pode ir lá comprar um teste ali na farmácia que você está. Fui lá correndo, comprei um teste e deu gravidez. Positivo. Então, eu contei com a ajuda dessas pessoas, né? Familiares deles que estavam aqui na época e amigos na igreja na época, né? Que bastante mulheres tinham ali filhos. Então, eu contei com a ajuda dessas pessoas para trazer informações. Igual você falou, não tinha rede social, não tinha mães falando na internet como tem hoje. Então, eu contei com essas pessoas, realmente. Uhum. E aí, a sua primeira consulta, foi tranquilo? Você tinha aquela... Porque eu sei que você não teve filho antes, né? Então, você não tem essa experiência do Brasil, mas a gente ouve o que as pessoas fazem no Brasil. Como Sim. foi a sua primeira consulta? Você achou um pouco... O que você achou da sua primeira consulta no NHS? Eu achei bom, foi ótimo, não foi ruim, tá? Por eu não falar inglês, eu achei assim, o apoio deles na época muito bom.
Logo na minha primeira ultrassom, eu já fiquei sabendo o sexo do meu bebê, do Matheus. Pelo NHS? Pelo NHS, gente. O primeiro ultrassom pelo NHS, já tive ali a oportunidade de saber o sexo do bebê. Ela chegou, né? Estava eu e meu marido, o Jefferson, na época. Ela falou assim, ele perguntou, tem como saber o sexo? Ela falou assim, é o primeiro, mas a gente pode tentar. Aí, quando foi, ela falou assim, ela passou, né, o aparelhinho, ela falou assim, olha, eu acho que é um menino. Daí ele falou assim, é um menino? Daí ela falou assim, olha aqui, você ainda tem dúvidas? Tava lá. E já estava lá. Então, assim, eu não sei quanto tempo foi para eu fazer o primeiro, mas o primeiro eu já soube que era um menino. Geralmente é com 12 semanas, talvez pode ter sido um pouco mais pra frente. E assim, é aquela coisa, alguns médicos já sabem, mas eles não falam aqui. Interessante ela falar, porque interessante no NHS eles não falam quando esse primeiro ultrassom, porque eles sabem que podem, erro, né? pode ter erro. Mas legal que já deu tudo certo, Já né? Já deu. tava ali, já sabia. Já sabia. Nossa, foi assim, uma emoção muito grande, o esperado, um menino mesmo. Eu queria um menino, né? Ele também, né? O primeiro filho, né? Então foi bem esperado e foi bem legal mesmo essa informação. Igual eu falei, não sabia o inglês, né? E eu achei assim o apoio deles assim tranquilo. Então meu pré-natal foi tranquilo mesmo, assim. E você tinha o tradutor com você ou sempre você ia com o Jefferson? Como que você fazia? Eu sempre ia com o Jefferson, mas quando precisava, sim, tinha o tradutor. Eles disponibilizavam. Legal, legal. E você lembra do hospital que você teve? Óbvio que ela lembra, né? O Queen Charlotte. Ah, tá. Queen E Charlotte. aí, isso é bem legal, porque é seu direito ter o tradutor. Muitas pessoas vão com medo, tentam ali, não entende o que tá falando em inglês, mas é o seu direito. Você precisa pedir, né? Solicitar, óbvio. Você pode levar uma pessoa com você, mas o dia que você não puder, né? Ter alguém com você, pode ser que seja uma emergência, né? Você tem esse direito. E aí, no seu primeiro ultrassom já sabia. Durante a gestação, você teve algum exame? Nai, deu alterado aqui, eu fui monitorada de outra forma. Teve alguma condição de saúde ou foi tudo tranquilo a gestação toda? Foi tranquilo. A única questão é porque eu já tinha um baixo índice de ferro, né? Eles me indicaram o ferro, né? Para tomar essas vitaminas. Eu tomei o ferro. Também optei pela vitamina K. Foi o que eu fiz, mas durante a minha gestação foi super tranquilo. Eu falo que a minha gestação, eu dancei a gestação toda. Até na hora que eu senti ali a contração, eu estava dançando. Então, eu passei minha gestação tranquilamente. A gestação foi tranquila. E aí, foi saudável. Você, não sei, né, se você teve essa oportunidade de fazer um plano de parto, ou você foi lá meio... Como que foi? Te ofereceram, olha, Lilian, você vai fazer um parto normal? Você tem essas opções? Não tem? Você sonhou com um parto normal? Sonhou em ter uma cesárea? Como que foi? Você escolheu antes de chegar o dia do parto ou não? Sim, eu escolhi, eles deram essa opção. Me falaram que eu teria esse direito, sim, de escolher meu plano de parto aqui. Aí eu fui e escolhi. Assim, aquela questão quando você tem a sua mãe, né? A minha mãe teve 3 cesáreas. E só no dia do meu parto eu fui descobrir que ela teve 3 cesáreas porque ela não dilatou. Porém, eu achava que nós estávamos sentados. Eu falei, não, vocês estavam sentados e eu ainda não dilatei. Então, algum de vocês, né, de vocês 3 estavam sentados, mas as outras eu não dilatei. Então, eu sempre tive aquela coisa assim, eu vou ter cesárea, que minha mãe teve cesárea, então eu vou ter cesárea. Né? Mas quando chegou, durante a gravidez, que você vai vendo alguns vídeos, os vídeos que eu via não era assim, Instagram que não existia, era YouTubers, né, naquela época. Então eu ficava assistindo YouTubers. E eu comecei a me interessar pelo parto humanizado, Nayara. Comecei a me interessar ali. Então eu olhava aqueles bebês saindo da banheira, nadando, aquela coisa maravilhosa, né? Eu falei, quem sabe, né? Então, eu já tinha isso em mente. Ou um parto humanizado, que eu sou meio 880. Ou parto humanizado, ou saindo da banheira, meu filho nadando, ou cesárea. Não quero meio termo. Não quero meio termo, olha só. Mas a gente não é dona do tempo de nada, e de né? nada. Aí eu cheguei pra midwife e falei assim, olha, é o seguinte, eu vou querer um parto humanizado na banheira. Mas você quer em casa? Não, em casa não, porque eu não quero correr tanto risco, né? Tem aquela questão de ser um pouquinho medrosinha. Mas eu quero tentar no hospital. Tem essa possibilidade? Ela tem. Você pode ir no hospital, você pode ter um quarto aqui, você pode ter um quarto com a banheira, tudo certinho. E eu falei, então eu vou querer um parto humanizado. Se de tudo não der certo, eu quero ir para cesárea, ok? Ela, ok. Nesse meio tempo, você quer alguma coisa? Eu falei, sim. Eu optei pelo gás. Sim. Eu optei pelo gás. Ela falou, então tudo certo. O seu parto vai ser o parto humanizado, do jeito que você
tá pedindo aí. Se não, se tudo não correr bem, vai acabar numa cesárea. Eu, tranquilo, é isso mesmo. Aí eu optei por isso. Sim, aí você fez o plano de parto, tudo certinho, levou no dia. Qual foi a hora que você falou, eu acho que eu tô entrando no trabalho de parto? Sua bolsa estourou? Como é que foi? Que você falou, não, acho que agora meu filho vai nascer. Quantas semanas de gestação você tava quando isso aconteceu? Nai, eu vou te falar que eu já só senti no dia mesmo, assim, que já estava pra... Se esteve antes, eu não lembro. Eu não senti. Eu lembro que eu estava em casa, numa quarta-feira, à tarde, era 5 horas da tarde, eu estava dançando. A minha mãe estava aqui, minha mãe veio do Brasil. E eu estava dançando nesse dia, aí minha mãe falou, menina, para de pular igual uma doida aí. Eu falei, mãe, é bom para ajudar no parto. Eu, ok. De repente, eu senti uma dorzinha. Eu falei, ai, gente, o que será? Será que eu estava dançando? Minha mãe, você é doida? Você está aí dançando, tá vendo? Já está sentindo dores. Aí começou a intensificar essa dor, Nayara. Falei, não, só pode ser isso. Só pode ser, não é possível que meu filho vai nascer aqui na sala, né? Aí já fiquei desesperada. Eu e minha mãe é mais desesperada do que eu ainda. Mas não estava perto da data prevista de parto, nada? Ou já estava? Já estava, porque o Matheus, né, ele nasceu... Hoje que eu fui checar mesmo as semanas que ele nasceu. Eu pensei que era de 38, mas não, ele nasceu de 41 semanas. Ah, tá. Então já Já estava... tava a qualquer momento, poderia. Já estava ali no bico do corpo, Aham, vamos dizer sim, assim. prontinho. No bico do corpo. Então, aí eu peguei e falei, minha mãe falou, então liga pro Jefferson, porque eu não sabia inglês, minha mãe do menos. Aí eu liguei pro meu marido, eles estavam trabalhando. Aí ele falou, amor, então tá, eu já estou indo pra casa, fica calma e espera, eu vou ligar lá pro hospital. Aí ele chegou em casa, suando, coitado, que trabalhava na construção na época, e ligou. Aí o hospital falou assim, mas começou agora essas contrações? Sim, olha, mas marca o tempo, porque eu acho que agora não é o momento de você vir. Começa a marcar o tempo. Se começar a diminuir, aí sim você me liga de volta. Aí a gente vê se você vem para o hospital ou não. Mas por enquanto começou agora, então fica tranquila. Aí aquela dor, Nayara. Descreve pra gente essa dor. Ai, A gente é um martelo no seu útero. Não tem como descrever, gente. É uma martelada forte. Eu falo que se eu tiver outro filho, o que mais me pega é isso. A dor. Essa dorzinha aí. Isso que tava só no começo, né? Isso Pelo que que você eu tá tava falando. no começo. Só no começo, Nayara. Isso que é a mulher que queria o parto humanizado já não. Gente, me traga anestesia, por favor. Já tá doendo. Mais ou menos assim. Foi mais ou menos que horas? isso. Umas 5 da tarde, você falou, né? No final Umas da 5 tarde horas da começou. tarde. Ah. Isso. E aí, como é que foi depois disso? Aí começou a intensificar um pouco, né? Aquela dorzinha, aquele martelo lá. Aí eu peguei, meu marido pegou e falou assim, então vamos ligar pro hospital. Era umas 11 horas da noite, nós ligamos. Falou, olha, intensificou a dor. Aumentou um pouquinho. A gente não sabia ali, para falar a verdade, né? Não tinha orientação, né, Nayara? Claro, claro. Não tinha orientação, não tinha a Nayara, gente, para orientar naquela época. Ter esse conhecimento todo, né? Não, e é difícil também, porque como você estava sentindo a dor e você tinha que passar pro Jefferson passar pra ela. É. Então, assim, já passou pra tantas pessoas até chegar nela, né? Fica Até difícil chegar. ela entender também. Fica né? difícil. Aí ela pegou assim, não vem. Isso era 11 horas da noite, e nós fomos. Saímos de Hickman's Wharf até aqui na NW, Sim, né? sim. Chegamos, aí ela falou assim, bom, olha, eu vou te falar. Vamos fazer esses exames aqui. Nai, 2 centímetros de dilatação. E você, meu Deus, eu tenho mais 8, como é que eu vou aguentar? 2 centímetros de dilatação, Nayara. Daí ela falou assim, bom, você tá com 2 centímetros, o que a gente pode fazer é o seguinte, eu posso fazer o sweep, é. né? Vou fazer o sweep, você quer? Vai doer um pouquinho, mas vamos lá. Aí fiz, Nayara, ai meu Deus. Mas tudo bem. Passou, gente, não é tão igual a contração, mas dói um pouquinho. Sim, todo mundo fala que é bem desconfortável mesmo Um fazer. pouquinho desconfortável, eu fui pra casa. Aí voltei pra casa, deitei na cama. E pasme, aquela semana eu tinha colocado, todos os meses, né? Eu tinha colocado um plástico embaixo do meu colchão. E naquela semana eu fui trocar a cama e não coloquei o plástico de volta. Deu 6 horas da manhã, a bolsinha estourou, gente. Uma bexiguinha, paf, na cama. Eu, amor, eu acho que estourar a bolsa, eu fiz xixi na calça. Ele acha que estourar a bolsa, né? Porque parece que faz tão barulhinho, pof, né? Foi engraçado. Aí nós ligamos pro hospital desesperado, né? E você dormiu aquela noite? Teve dor? Como é que foi? Fui com dorzinha, né? Continuei com a dor ainda à noite. Sim. Não conseguia dormir, né? Aí eu cheguei,
Aí sim, eles falaram, então vem pro hospital. Você estourou a bolsa, então vem pro hospital, né? Aí nós fomos. Nayara, eu assim, ó, dentro do carro, e meu marido podia nem passar nas lombadas aqui. Morrendo de dor. Aí fomos. E meu marido, nossa, mas tá doendo tanto assim. Ai, amor, tá doendo demais. Tá doendo demais, você não tá entendendo. Nayara, eu chegava no hospital, não conseguia nem andar. De dor. Uma velhinha veio, uma senhorinha, e me emprestou uma cadeira de roda. Falou, você quer minha cadeira de roda? Mentira. Sério. Ela, não, você tá pior que eu. Toma aqui, ó. Você tá pior do que eu. Você quer minha cadeira de roda? Aí na cadeira de roda. Aí chegamos lá, a midwife falou assim, olha, você vai ter que caminhar um pouquinho, né? Porque tá com pouca dilatação. Então, né, caminha aí, porque se você quer ter o parto normal na banheira, você tem que caminhar, tem que dilatar isso aí. Ah, não conseguia. Eu grudava aqui no pescoço do Jefferson, e aí do lado da minha mãe, ia lá, capengando. Capengando. Não conseguia. Nossa, era uma dor imensa mesmo. Aí ele falou, meu Deus. Aí até que prepararam ali a sala, eu entrei. Ah, eu esqueci de falar. Uns dias antes, eles me levaram para conhecer a sala. Ah, Que ia legal. ser do parto. Achei bem legal mesmo, gente. É um quarto de primeira. Mas e é o seu direito fazer tour no hospital, né? Eu sempre comento isso. Você deve fazer um tour no hospital pra não ter essa surpresa, né? Pelo Sim. menos você já conhecia, já tava familiarizada com tudo isso. Sim. Aí chegamos lá, eles colocaram já no quarto tudo. Aí prepararam, se quiser entrar na banheira, você pode entrar. Mas quem disse que eu conseguia ficar na água? Era uma dor imensa. Aí eu só pedi o gás, só fiquei no gás, Nayara. Fiquei no gás E ali. você achou que ajudou a aliviar? Porque muita gente fala que só fica mais aérea, mas não... Olha, aliviou. Me aliviava. Eu não saía do gás. Pra você ter uma viciada, ideia, gente, eu não saía do gás porque meu marido falou depois que eu fiquei paquerando a midwife de tão grogue que eu ficava. Ele falava assim que eu falava pra ela. Ai, você é tão linda. Você é tão maravilhosa. Eu não tenho vídeo. Não, tem uns vídeos muito engraçados das pessoas que usam gás no parto. Elas ficam muito grogues, muito engraçado. Deveria, né, ter gravado. Deveria ter gravado. Foi muito legal essa parte, assim. E eu me identifiquei com a midwife. Ela falou, já morei no Brasil, conversou bastante comigo. Foi super legal, assim, estar com ela ali, sabe? Ela o tempo todo ali com você. Não sai do seu lado, Nayara. Ela não saiu do meu lado o tempo todo. Então, eu ali. E eu tenho uma foto com minha barrigona desse tamanho. Foi a única vez que eu vi minha barrigona crescer. Porque, na verdade, eu só engordei 7 quilos na minha gravidez. Nossa! Mas no dia do parto, parecia a grávida... Tá lá, como é que chama? Taubaté. Ficou enorme, gente. Então, ali a minha mãe junto também. Minha mãe pôde ficar ali junto, né? Então, eu tive, assim, um atendimento maravilhoso ali no trabalho de parto mesmo. Sim. E aí, você chegou, não tava aguentando andar, o que você fez? Foi pro quarto, deitou, quanto tempo demorou? Isso era o quê? De manhã, né? Foi de manhã. Tá. Eu deitei, ficava deitada, e nada de dilatação. Aí, até que eu cheguei lá, vamos supor assim, era 6 horas quando estourou a bolsa. Deve ter chegado lá por volta de umas 8h30, 9 horas. Eu fui ganhar o bebê, o Matheus, só à noite, tá? Mas aí, eu vou te contar esse processo agora. O que aconteceu foi o seguinte, como eu não dilatei, foi passando os horários, deu um certo horário, acho que foi para trocar até o turno delas, deu umas 6 horas da tarde, me deu vontade de ir no banheiro, né? Fazer o número 2, gente. Aí eu fui no banheiro, elas acharam estranho, mas assim, né? Mas ela falou, então vamos fazer um exame. Na hora que elas coletaram a minha fezes. Pra checar. Pra checar. E nisso já estava na troca de turno delas. Aí a outra midwife chegou e falou assim, agora eu vou ter que ir embora, vai vir uma outra midwife, mas vai te atender. Eu, não vai embora não, fica aqui comigo. Não me deixe. Não me deixe. Ela falou, não, eu preciso ir agora, mas o que vai vir vai te atender bem. E na que veio, falou assim pra mim, olha, é o seguinte, a gente acabou de fazer um exame, falando isso pro Jéssica, pro meu marido, né? Ela vai ter que subir agora, ela não vai poder ter o parto humanizado porque ela não dilatou. E o Matheus, né, o meu bebezinho na época, ele acabou fazendo cocô. Cocô dentro da barriga. Dentro da barriga. E ali eu tava desesperada, porque eu não queria ir pro quê? Pra indução, Nayara. O que é uma besteira, gente. O que é uma besteira, e eu vou falar pra vocês o porquê. Aí, nisso, ela falou, você vai ter que ir pra indução agora. Eu falei, eu não quero indução, porque eu não queria que puxasse meu filho com fórceps, gente. Mas eles sabem o que estão fazendo, Nayara. A gente tem que confiar. Sim, sim. Tem que confiar.
Aí, o que aconteceu? Eles pegaram e falaram assim, então vamos pra essa sala agora, você vai pra lá. E eu fui de cadeira de roda também, né? Eu só conseguia sentar no vaso, gente, na cadeira de roda, nada mais. Eu fui de cadeira de roda, gente, também pra sala da indução, né? Aí chegou lá na indução, eles pegaram e começou o processo de indução. Na hora que chegou o processo de indução, eu estava super estressada, chorando demais, Nayara. Porque eu não queria, né? Saiu do seu roteiro ali, né? Saiu. Mas eles sabiam o que estavam fazendo. Aí eles pegaram e falaram assim, olha, fica quietinha, porque agora a gente vai induzir você, fica tranquila. Nayara, quando da indução, eu relaxei. Aí começou as contrações mais ritmadas. Ela falou assim, você está sentindo agora, uma atrás da outra? Falou assim, é essa contração que você deveria estar sentindo. Uhum. Você lembra qual foi o método de indução? Se foi o medicamento que eles usaram ou você não vai lembrar? Eu não vou lembrar, mas eu acho que foi algo na veia. Não, né? tem vários métodos, né? Só perguntando se você lembrasse. Eu não lembro, né? Eu não lembro. Porque também o Jefferson ali no estresse, talvez ele nem consiga traduzir direito, né? Sim. Mas eu lembro disso, que ela me deu uma indução e falou isso pra mim, né? O Jefferson me traduzindo, falou assim, olha, agora sim você tá bem. Eu falei, nossa, maravilhoso. Eu tava sentindo super maravilhosa mesmo, assim, relaxada, tranquila. Aí, Naela, ele falou assim, olha, aí só sei que teve uma hora que ela olhou, a midwife olhou pro monitoramento do coração. E eu olhei junto com ela. No que eu olhei, o coraçãozinho do Matheus baixando. Praticamente zero. Neste momento me deu muito desespero. E até me emociona falar na hora, porque eu acho que se fosse em outro lugar, em outro momento, eu acho que eu não teria sido tão acolhida como eu fui ali no NHS, sabe? Me emociona, porque nisso chegou um monte de médico na sala, chegou o médico sênior, ele me tranquilizou tanto, ele falou assim, fica tranquila, você vai precisar ir para uma cesárea de emergência. Mas fica tranquila, eu sou o médico sênior aqui do seu hospital e nós vamos trazer seu bebezinho para você. Uau. Fica tranquila. Eles me tranquilizaram muito. Foi um desespero, mas foi um tranquilizante que eles me deram. Conforto ao mesmo tempo, né? Um conforto. Aí eles me levaram, ela me deu a peridural, fica quietinha, não fica estressada, que agora eu vou te dar uma injeção nas costas. Aí eu, desesperada, né, meu filho. Claro. Aí ela, não, fica tranquila. Aí o médico sênior veio e me levaram. Nisso, o Jefferson nem pôde entrar na sala, foi aquele desespero. Foi muita emergência, né? Ficou minha mãe, o Jefferson para trás, aí me levaram. Aí eu falei, meu marido. Eles foram lá, chamaram o Jefferson, e o Jefferson entrou. E nisso foi rápido, Nayara, rápido. Eu só senti um negocinho assim na minha barriga, como fosse um cortezinho mesmo, bem levezinho, sabe? Assim, uma sensaçãozinha só quando você passa a mão pressão, assim na pele, assim, né? E logo eles tiraram o Matheus. Lógico que não colocaram o Matheus no meu colo, não pôde fazer isso. Mas só o fato deles ter agido no momento certo, na hora certa, e meu filho sair vivo, para mim não existe... Sim, não tinha plano de parto mais para seguir, né? Era a vida dele em risco. Não tinha. E realmente a vida entregou aquilo que eu queria. Por quê? Ou era parto normal, ou era cesárea. A vida me entregou cesárea. Exato, né? Exato. Então, foi bom, assim, eles agiram certo, na hora certa. Eu fiquei super tranquila com o sistema aqui. Eu tinha uma outra mentalidade, né? Porque você ouve muitas conversas, mas quando é com você, eu indico 100%. No NHS, assim. E sempre tem duas visões, né? Porque você poderia estar sentado aqui falando, eles me fizeram isso para me levar pra cesárea. Você tá falando, não, eles fizeram o que precisava ser feito. E naquele momento, para aquele momento depois foi a cesárea. É que depende muito do jeito que a pessoa interpreta, né? Sim. E tem muito isso mesmo. A maioria das pessoas que precisaram de uma cesárea de emergência, é isso que você falou. É 1 segundo, viu? Tem algo errado, eles apertam o botão, entra todo mundo na sala. Foi. Emergência agora, em menos... Às vezes tem gente que fala, em menos de 20 minutos na era, meu filho tinha nascido. Foi. Eu nem sei o que aconteceu, mas a pessoa... Eu já tava lá, eu tava bem, meu filho tava bem. E eles realmente fazem o que precisa ser feito. Foi. O meu marido mesmo, ele não pôde nem levar o celular pra filmar na hora, foi tudo muito rápido, não deu nem pra pensar, né? Não deu pra pensar. Mas foi assim, eu achei assim fenomenal. Aí depois, né, eu fui para uma outra salinha ali do ladinho mesmo. Aí me trouxeram o Matheus. Porém, minha mãe e o Jefferson não puderam ficar. Um só poderia ficar na sala, né, comigo, passar a noite. Só que eles não puderam porque o meu marido teria que voltar com a minha mãe, né? E era um pouquinho longe.
Mas fora isso, assim, foi o parto, assim, em si, o procedimento, o que eles fizeram foi bom, foi bom. Legal. E o seu pós-parto ali? Você, como, né, depois você tinha planejado o parto ali no mais natural possível, não deu certo. Como foi o pós da cesárea pra você? Foi tranquilo? Qual que foi a sua maior dificuldade? Assim, do pós-parto, você, Lilian, não fala ainda do Matheus como é que foi a dificuldade dele, né? Você, como foi? A minha maior dificuldade, eu acho que foi naquela noite mesmo, porque eu não tive meu marido perto, nem minha mãe, e nem ninguém, né, Nayara? Você ficar sozinha. Se eu soubesse na época, assim, eu tinha falado, mãe, fica em casa, fica tranquila, o Jefferson está comigo, né? Hoje eu faria isso, né? Mas aquele desespero de mãe também, querer estar junto, né? Eu acho que foi a noite do terror para mim, ficar sozinha com o Matheus. Por quê? Um bebê recém-nascido, eles trocaram, deixaram o Mateuzinho comigo, só que na hora de dar mamar, Nayara, à noite, o Como é Matheus que chorou pega, a né? noite toda naquele hospital, Nayara. Que desespero. Foi um desespero. Eu não sabia, eu com cesárea, né? Eu sentava e pegava o Matheus e colocava. Falei, gente, daqui a pouco o pessoal, que tinha um pessoal do lado, né? O pessoal vai me xingar aqui, menino, não para. Ele berrou a noite toda. Ele berrou a noite toda. E eu não sabia se era fralda, não sabia se era peito. E eu ficava ali, mãe de primeira viagem, né? E ali com o Mateuzinho ali, tentando fazer o menino sugar ali. Mas eu acho que ele não estava com a pega correta. Ah, tá. E é normal, né? Eu sempre falo, a criança nasce, daqui a pouco ela descobre que tá ali no mundo. E tem essa questão do ambiente hospitalar. Não sei se onde você tava era quieto e tal, mas geralmente é um passando, é luz acesa e não sei o quê. Às vezes a criança começa ficando mais nervosa ainda porque tá nesse ambiente, né? Sim. E a limitação da cesárea, que você não poderia levantar e sair andando com a criança. Você tinha que colocar ele no seu colo, né? Imagina que você nem conseguia sentar direito. Um dia, Sim. depois, no dia, né, praticamente, da cesárea. Sim, sim. E quantos dias vocês ficaram no hospital? Você e ele, você lembra? Não, foi só aquela noite. Aí no outro dia de manhã o Jefferson foi. Aí ela falou pro Jefferson, você quer dar um banho nele? Aí o Jefferson deu o primeiro banho no Matheus, elas ensinaram. Nossa, eles deixaram dar banho lá? Deixaram, Nossa. deixaram. Deixaram o Jefferson dar um banho nele. Aí ele deu, elas ensinaram o Jefferson como fazer. Ele ficou super feliz, né? Aham, claro. Foi bem legal, achei bem legal o atendimento ali no Queen Charlotte. Aí eles deram e eu trouxe o Matheus de volta. Ela falou assim, olha, ela tá bem. Se vocês quiserem ir para casa, vocês já podem ir para casa. Aí nós fomos, né? Pegamos o Matheus e estamos nós lá, saindo com o Mateuzinho no colo, né, Nayara? Né? No colo. Já imagino o que aconteceu. Gente, é Brasil. Ah. A mídia vai, onde vocês pensam que vão? A recepcionista, né? O Jefferson vai para casa. Ah, é? Mas com o bebezinho no colo? Sim, né? Claro, meu filho. Daqui vocês não saem sem o bebezinho no car seat. Vai o Jefferson lá e pegar a cadeirinha. Ah, mas estava no carro. Estava Claro. no carro. Aí, só podemos sair daqui, gente, é uma dica. Não sai com o seu bebê no colo aqui. Tem que sair na cadeirinha. Muita gente pergunta, mas eu nem tenho carro. Eu falo, gente, aluga, vê aí o que você consegue fazer. Que dá do hospital, você não sai com o bebê no colo aqui. Não por questão sai. de segurança. É totalmente uma questão de segurança deles, né? Sim, essa questão de você ir lá tirar foto ali, igual tem, né? A família real ali, não. Pra nós não funciona. Não, no car seat e só. Sim. Só assim que vai sair. E aí, tá, aí você liberou, foram pra casa. Fomos pra casa. Como que foi essa primeira noite em casa? Esse primeiro dia em casa? Dormindo. Todo mundo? Dormimos, eu e o Matheus dormimos. Eu acho que a gente tivemos uma noite tão, assim, intensa, né? Que estavam os dois acabados. Os dois estressados, na verdade. E nós dormimos. Que dormimos e ele mamou, né? Uhum. Ele mamou, assim, no meu peito, daquele jeito, né? Porque eu não sabia se estava a pega correta. Mas dormimos, descansamos, né? O Jefferson ficou em casa, minha mãe também. Dando todo o apoio e descansamos, né? E... foi maravilhoso, assim, né? É uma novidade em casa, é uma alegria, né, Nayara? Oh, com certeza. É uma alegria. Eu acho que primeiro, né, tem a questão do... igual você falou, né? Aquele susto que você ficou no hospital, de ter ficado sozinha, mas depois você vai cair na ficha, tudo aquilo. Não é igual como você falou, né? Você não estava planejando para aquele momento, mas óbvio, você sempre quis ter um filho, né? Ter a família, e ali ele estava. E você falou da amamentação. Ele já mamou, você falou que ele mamou no hospital. Como que foi para você a amamentação? Foi tranquila? Você amamentou até quanto tempo? Ou não foi para você? Não deu certo para vocês? Como é que foi? Pois é, aí começa, gente. O que foi bom ali no pré-parto, né? Dançando, maravilhosa, né? Paquita ali, gente. No pós-parto não foi. Acabou. Show da Xuxa acabou. O que aconteceu? Ele realmente não tinha pega direito, né? E
para ajudar, Nayara, veio o refluxo. E para ajudar, eles também teve refluxo do quê? Do meu leite materno. Gente, isso é uma novidade, eu acho, para muitas, porque geralmente não é, né? Não. Mas ele tinha. Ele sugava o meu leite, Nayara, e ao mesmo tempo já estava jorrando, né? Jorrando leite para tudo quanto é lado. Coitado. Então foi um processo bem difícil para mim, e tanto para ele como para mim, porque ele berrava e eu não sabia o que que era, né? Eu não tinha essas informações como a gente tem hoje. E realmente era um refluxo que ele tinha fora a pega. Mas as midwives, eu também me cadastrei lá no Children's Center. Aham, Me sim, cadastrei. sim. Foi bem importante isso, porque elas me apoiaram, elas foram em casa, foram me ajudar, foram pesar o Mateuzinho, entendeu? E ela sempre pediu para eu ir lá no centro, né, no centrinho lá e ter lá uma espécie de um cursinho lá que eu tive. Elas me mostraram como eu poderia fazer, né? Mas com o tempo eu fui vendo que ele estava realmente com refluxo do meu leite também. Então tinha, eu não sei se tinha que engrossar, eu não sei. Mas só sei que ele não poderia ficar mamando ali mais, sabe? Isso foi bem difícil para mim. Mesmo assim, eu segurei, Nayara, até os 6 meses. Até os 6 meses Uau. eu tentei ali segurar. Entre dar a mamada da fórmula, que era mais grossa, como a do meu leite. Sim, sim. E quando foi que você descobriu que ele tinha refluxo? O que que aconteceu? Tá, você falou que ele voltava um pouco de leite, mas qual foi? Ele falar, não, isso aqui realmente é refluxo, você chegou a tratar ou foi só a troca, né, do leite? Como é que foi? Não, eu tratei. Teve um dia que ele estava desesperado, eu também em casa. Eu peguei esse menino, Nayara, e fui no DP. Cheguei no DP Quanto tempo ele chorando. tinha? Eu acho que uns 4 por aí. 4 meses. É, uns 4 meses. Eu cheguei lá com esse menino, desesperada, chorando. Eu falei, olha, eu não aguento mais. Eu quero saber o que meu filho tem. Eu acho que é refluxo, porque você, né, Sim. conversando. E tinha uma amiga também que ela estava grávida na época, o filho dela também estava com refluxo. Então ajudou bastante. Aí eu falei, eu quero saber o que meu filho tem, eu acho que é refluxo. Aí a médica mesmo saiu da sala dela, pegou o Mateuzinho, levou para a sala dela, ele apertou aqui, né, no estômago dele, jorrou leite na cara dela. Ele falou, mãe, é refluxo mesmo. E ali começou todo o processo, né? Ranitidine, esse nome não sai da minha cabeça, esse remédio, sempre tratando ele ali com isso, né? E ela falou, mas com o tempo, ele Com a vai, maturidade. com a maturidade, ele começar a sentar e comer comida mais sólida, vai começar a melhorar. E foi o que aconteceu, realmente, né? Ele foi melhorando aos poucos. Hoje ainda, ele tem um pouco de alguns episódios, não de refluxo forte, mas ele rota bastante, né? Aquela coisa, eu até Deve, falo, Matheus, não faça isso. Ai, mãe, sai sem querer e tudo, né? E eu acho que foi muito importante para mim, foi a presença da minha mãe também em casa. Aquela questão, filha, deixa ele levantadinho um pouco a cabeça, né? Sempre deitadinho no Moisés, né? E ela me ajudou muito. Eu acho que uma rede de apoio nesse momento é bem importante. Né? Minha mãe não ficou muito, ela ficou só 3 meses ali comigo, mas foi bem importante. Porque fora isso, Nayara, ele ainda tinha aquela questão que ele chorava a ponto de desmaiar. Ah, ele também teve isso. Teve. Eu não sei se foi o tempo que ele ficou, Aham, aham. não sei te dizer. Mas ele teve, aí também foi para esse tratamento. Entendi. E teve um episódio em casa que eu lembro que nós estávamos em casa, eu, o Jefferson e o primo do Jefferson, que ele é bombeiro no Brasil, e ele estava aqui um tempo na Inglaterra, né? Ele estava em casa esse dia. Eu lembro que esse episódio que eu nunca mais vou esquecer, porque ali eu soube como agir com o Matheus também. Ele estava em casa, ele falou, primo, é o seguinte, quando o Matheus fazer isso, você levanta ele para cima, dá uma sopradinha nele, ele vai voltar. E aquele desespero eu tinha. Ai, meu filho vai morrer, ele já entregava, Sim, né? sim. E não, realmente, ele me ensinou ali na hora, faça isso, mas, né, vai, procura algo, né? E eu fui atrás, no hospital, perto de casa, em Watford. Eles me deram toda essa assistência também, um médico maravilhoso, um médico indiano, inclusive. Ele me ajudou todo nesse processo também, fez todos os exames na cabecinha do Matheus. Ele falou assim, é normal, quando ele estiver lá, ele começar a sentar também, a comer, você vai ver que vai começar a melhorar. Não se preocupe, ele vai melhorar. E foi o que aconteceu. Sim. Ele realmente melhorou, nunca mais teve esses episódios de desmaio. Eu já trabalhei com uma criança assim também. A primeira vez que aconteceu. É que não é um desmaio, né? Meio que fica flop, assim, meio. Uhum. Né? Não chega a cair, pelo menos eu nunca vi cair no chão, né? Eles meio que.
E fica aquela parada, assim, eu não sei o nome, gente, eu não sei usar os termos médicos. Mas sim, é um desespero. É um desespero, principalmente quando é pequenininho, né? Porque eles começam... E é nas crises de choro que... Aí parece que ele para, assim, né? Imagina o desespero, né? Sozinha, você olhando pra cara dele, mais o refluxo, né? Eu imagino... Não sei, mas como foi o sono dele? Porque se ele tinha um refluxo, eu acredito que era bem... Tinha muito incômodo ali. Ele dormia bem? Como que era? Ele chorava bastante. Tem até, meu marido, a gente até brinca, a gente não podia ir em restaurante. A gente chegava em algum lugar, alguma festa, aquele desespero, o Matheus chorando, gritando, Sofria, direto. tadinho. Sofria, ele sofria, né? E, Nayara, e tudo junto, eu não sei, eu não posso, né, eu não posso te afirmar, mas eu acho que eu tive um pouco de depressão pós-parto. Porque a minha mãe até fala, filha, você não queria, às vezes, estar ali com ele. Mas eu falei, mãe, talvez seja o desespero, né? Eu não sabia lidar, tudo, né? Mas eu senti um pouco que eu dei uma rejeitada no meu filho, sabe? Mas eu acho que foi tudo esse processo, sabe? Esse estresse, né? Com certeza, porque ele tinha um diagnóstico, ele tinha refluxo. Então eu imagino que é muito incômodo. E uma criança não fala, ela vai ficar chorando o tempo todo. E aí, o problema, eu acho que uma criança com refluxo é o que acontece. Quanto mais ela chora, piora. Porque tem isso, né? Quanto mais nervoso você fica, começa mais a queimação. Que é tudo... Nossa, vira uma bola de neve. Então, eu imagino o estresse dele e seu também. Porque, querendo ou não, fica aquela... O que eu tô fazendo de errado? Sim, e parecia. E os julgamentos de fora, Nayara? Gente, olha, cuidado. Cuidado com quem você conversa, com quem que você fala. Porque pessoas vieram falar assim pra mim, que a minha mãe estava aqui, falaram assim, olha... a sua mãe cuida tanto do seu filho que ele vai chamar a sua mãe de mãe. Olha que absurdo. Então, assim, já ouvi cada coisa que você tem que ouvir. E a pessoa não sabe o que você está passando, o que seu filho está passando, né? Então, assim, gente, tem que tomar muito cuidado. É muito julgamento à toa, né? Assim, esteja com pessoas que realmente você confie, pessoas igual, por exemplo, a Nayara, ela tem todo um estudo, né? Ela estudou para isso, preparada. Ouve essas pessoas, né? E ouve as mães também, acolhe, né? Com não certeza. julgue. Não, até esse dia eu tava conversando com uma amiga minha, ela falou assim, nossa, não sei porque a gente tava falando sobre parto, né? Ela falou, nossa, Nai, você tem a sua opinião, mas eu nunca vi você julgando alguém que tem uma opinião diferente da sua. Eu falei, sim, porque não é o meu papel. O meu papel aqui é orientar as pessoas. Cada um vai fazer o que quer, você. É o que você tá falando, às vezes você vai ver, ai, você viu como o filho dela chora. Você sabe o que passa o dia inteiro? Não dá, gente, é uma família, tem tanta coisa por trás, como você disse. Você, talvez, no dia não ligou que era uma depressão pós-parto, né, ali, mas hoje você sabe que poderia ter sido muito pior se você não soubesse, não, quer saber, eu vou lá ver o que meu filho tem. Porque se você entrasse nessa, eu que não sei ser mãe, imagina. Não é? É um julgamento desnecessário, total. Aí entrar na depressão realmente, né? Exato. E é o que eu falo, se tava com um pezinho aí que vai lá mais, dentro. né? Não, realmente, isso do julgamento é muito pesado. Mas já que entrou nessa história de julgamento, né, perguntar, o que foi pra você, assim... Eu sei que teve esse episódio, da sua mãe, mas teve algum outro que falou assim, nossa, eu me senti tão julgada e a pessoa nem sabia o que eu tava passando na maternidade? Qualquer coisa, assim, que você lembre. Eu acho que essa pra mim, foi que mais marcou, sabe? Era muito pequenininha ainda, né? Era muito pequenininho e minha mãe estava ali para me apoiar, né? Um apoio, uma rede de apoio. Eu acho que a mãe, nesse momento, é tão importante, né? Você quer a mãe. A mãe da mãe, né? A mãe da mãe, você quer a mãe nesse momento, né? Eu não lembro, assim, de pessoas falando não. Não. Mas é mais isso. Pelo o que já é bem contrário. chocante, né? Mas pelo contrário, teve, assim, amigas mesmo que me apoiaram, que muitas vezes foram de pi comigo. Olha, Lilian, procura isso, né? Não se preocupe com isso, que já foram mães, né? E foi legal na época que o Matheus nasceu, né? E na época que eu fiquei grávida, várias mamães, né? Amigas próximas ficaram grávidas também. Então foi uma leva de meninos, né? Foi um timezinho ali de futebol e hoje eles andam juntos, né? Sempre brincam juntos. E isso foi bem legal, achei, assim. É legal ter essa... o legal também que eu falo sempre desse grupo que eu tenho gestante é isso. Gente, vamos passar tempo juntos, vamos ter um encontro juntas, porque o legal é isso, você saber que não é só a sua maternidade. Porque eu tenho uma amiga que sempre fala, ai, nossa, às vezes quando eu converso com outra pessoa que eu entendo que o meu filho é bonzinho. Porque às vezes você acha que... né, vai acontecer do jeito lá do Instagram e vai acontecer diferente. Mas quando você tá vivendo com outras pessoas essa mesma situação, aí você fala, nossa, que alívio, tá tudo bem, deu pra fazer isso diferente. Ou até você mesmo compartilhar com suas amigas coisas que você faz pra que pode dar certo com elas também, né? Sim. E aí, provavelmente o negócio falou, não podia sair porque ele chorava.
E mais, vamos... Depois que tudo passou, assim, que daí você começou a dar fórmula, que eu acredito que eu acho que foi aí que ajudou um pouco o refluxo. Qual foi pra você, assim, o seu maior desafio na maternidade? Pode ser agora, você falar, não, Nai, pra mim agora essa fase tá sendo muito difícil. Qual foi o maior desafio pra você? Que você não imaginava? Fala, nossa, eu nunca pensei que eu ia ter um problema com isso. Eu acho que... Eu não sei depois, mas agora está sendo agora. Esse momento do Qual- Matheus. Porque ele já tem a identidade dele bem formada, né? Ele tem uma opinião forte, o Matheus, né? Ao mesmo tempo que ele é uma criança alegre, ele já tem vontades, né? Não, mãe, porque eu quero vestir essa é a minha roupa. Ontem mesmo ele estava saindo de time de Brasil completo. Ou não, filho, né, pode esfriar um pouquinho, põe uma calça. Ah, não, porque eu quero ir assim. Eu acho que agora acho que é esse momento. E eu acho que a dificuldade talvez seja o inglês também na escola, tá, Nai? Que eu tive com ele. Só que o que eu fiz com o Matheus, né? Antes dele ir pra nursery, pelo menos, né? Como eu não sabia o inglês, o que eu fazia? Eu colocava o desenho CBBIOS para ele assistir, mas eu não queria que ele perdesse o português. Eu tenho medo disso, sabe? Assim, não, eu não quero, porque eu quero que o meu filho traduza, eu quero que ele converse, eu quero que ele vá para o Brasil, interage com os primos, com a família, Claro. né? Saber conversar, saber... E o Matheus, eu tenho, assim, com ele, assim, é o seguinte, ele é um menino muito, assim, espertinho, inteligente, ele lida muito bem com isso, ele conjuga o verbo certinho em português, conversa bem em inglês, né? Eu acho, assim... O maior desafio foi esse, como que ele ia chegar na nursery, se eu posso falar antes, né, do que hoje, o desafio. É esse, como que ele vai chegar, como é que ele vai se comunicar, sendo que ele tem uma mãe que não se comunica. O Jefferson passava o dia todo. Mas aí eu tive esse insight, não, vou pôr ele desenho, ele vai assistindo, e vai chegar na nursery e vai estar tudo bem. E foi o que aconteceu, né? Eu acho que foi o maior desafio foi esse, a preocupação como ele lidar na escola, mas ele saiu muito bem. E dizem mesmo, né, que os casais brasileiros que eu acompanho falam, em casa a gente fala português e quando ele vai pra nursery ele aprende inglês. E realmente, eles se viram. É Eles se incrível. viram. Rápido, eu tenho certeza que o Matheus, né, fala inglês melhor que... Juntar nós três aqui na sala, melhor que todo mundo, Ele né? fala, e hoje ele me ajuda. Ele até fala, mãe, repete comigo, não é assim. E o português dele é muito bom. O português, né? Você conhece o Matheus, sim, né? sim. Ele se comunica super bem. Porque tem criança que você fala em português e responde em inglês. Não, ele conversa em português com você. Ele ama, ele pergunta, olha, você fala português? A pessoa fala assim, mas por que você tá falando inglês comigo? Ele é assim, sabe? Ele gosta mesmo, assim, Isso é muito de bom. conversar. Eu acredito que é uma dificuldade, né, das mães de manter as duas línguas. E aí você falou que acha que agora é um desafio também pela fase de ter mais personalidade, né, mesmo? Sim, sim. Eu acho que tem isso, né? Acho que ele tá com 10, né? Eles chamam de pré-adolescência também, né? Que é aquela coisa que começa os hormônios também, mas não sabe o que... Aquela coisa, não sou nem isso, nem aquilo, onde é que eu vou, eu posso, não posso. Testando mesmo os limites ali pra Sim. saber onde pode ir, onde não pode, né? Sim, mas então acho que a maior dificuldade foi essa mesmo, com a língua, né? Para eu não ter tantas informações, senão eu poderia mais. Que eu gosto de pesquisar, eu gosto de saber. E aqui é um pouquinho diferente, talvez algumas questões, queria saber mais. Mas eu acho que foi bom. Deu tudo certo, assim, nessas Sim. questões. Eu falo, né? Depois a gente tem que voltar aqui quando fizer 18 anos pra você contar. Não, a fase mais difícil não foi. Foi essa aqui, ó, né? No meio aqui que eu tinha falado. Essa é que eu falei, né? Talvez pra frente não seja essa que eu estou passando hoje. Não, se eu soubesse, né, com 18, adolescência, eu acho que não, né? Que não sabe. Eu acho a adolescência Oremos. desafiadora, mas... Oremos pra que não. Não, mas assim, eu acho... Tem uma coisa, né? Quando eu falo desafiadora, eu não quero dizer que vai ser ruim, né? Porque a vida é feita de desafios, né? Toda fase tem um desafio. Sim. Mas é o desafiador de, nossa, meu filho nunca me perguntou isso. Ou, nossa, meu filho está me desafiando a... Não desafiando de peitar, né? Mas, tipo, a saber sobre isso. Olha, meu filho quer saber sobre... E aí você fica... pra onde eu vou? Como eu oriento? Porque é uma nova fase, você nunca fez, né? Sim. Então, é sempre mais desafiador a adolescência, eu acho, né? Mas, enfim, saberemos daqui uns tempos. Você volta aqui pra contar. Eu volto, gente. Oli, a gente tá chegando ao final e eu sempre pergunto, se você pudesse dar um conselho pra mães, pra gestantes aqui no Reino Unido, que te ajudou, que te fez bem, qual seria esse conselho? Eu acho que quando eu ficava com o Matheus em casa, eu gostava muito de usar aquela almofada de amamentação. Gente, até não amamentando, eu colocava o Matheus ali, era um conforto para mim e para ele. Ele até dormia ali. Né? Aí eu super indico essa almofada de amamentação. Tive uma muito boa,
Eu joguei, tanto é que eu me apeguei tanto a essa almofada que faz pouco tempo que eu tive que jogar lá fora, Mentira! viu, Nara? Dependência emocional com a almofada de amamentação do meu filho. Ai, Lilian. Gostei muito. E o que eu indico é, confia, não fica ouvindo vozes, entendeu? Vai no quem realmente sabe, né? Vai numa profissional igual a Nayara, procura a Nayara, pede orientação, né? Faz o seu, né, Plano de parto. plano de parto certinho, né? Vai com a sua vontade, porque, porque eles não fazem. Não, gente, pelo menos comigo, o plano de parto, o jeito que eu pedi é o jeito que realmente aconteceu, né? Exato. Eles realmente viram a minha vontade, eles respeitam isso e confia. Muitas vezes, igual eu falei, eu não quero um parto que meu filho eu tenho que passar pela indução, ou forceps. Gente, confia. Se for possível, eles sabem o que estão fazendo. Né? Exato. Eles sabem o que estão fazendo. É confiar mesmo. Perfeito. É isso que eu indico. Obrigada, Li. Obrigada pela sua presença, sua participação. Foi um prazer te ter aqui. Eu amei, gente. Ela volta aqui para contar qual foi a fase mais difícil até os 8 anos. Obrigada, viu? E nós ficamos por aqui. Muito obrigada a você que ficou até o final desse vídeo. E até o próximo.